muito, Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Amém. Santíssima Trindade, agradeço e te louvo por mais um novo dia, colocando minha vontade em seu. Afirmo que quero viver e agir na sua vontade divina. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Bom, vamos meditar o trecho do dia 13 de novembro de 1900. Então, nesse momento, a Luísa vai contemplar, uma visão muito difícil que Jesus vai mostrar para ela sobre as muitas misérias humanas e também a situação da mesma igreja, A situação dentro da igreja também de muita miséria, principalmente, a degradação dos sacerdotes. Então, é uma visão muito forte, que ela vai ver a nossa amada igreja mesmo passando por esse processo de muita necessidade de purificação, Então, ela vai contemplar isso em um momento em que ela estava na privação, que ela fala, nossa Jesus, mais uma vez, continuando com privações amargas, Aí ela, nesse momento, ela recebe a Santa Comunhão, que é um alimento, um remédio para ela, A Santa Comunhão fortalece ela muito para ela permanecer firme, a divina vontade que rege a vida dela, Então, mandar o sacerdote, permitir a comunhão, as privações também todas fazem parte, Não só a doçura, mas a amargura. Já você vê que é um elemento da divina vontade. Você tem aquela amargura forte, mas aí Jesus vai lá e manda o consolo. Aí ele manda a Santa Comunhão para Luísa, Que é a presença dele no seu corpo e no seu sangue, Então, para fortalecê-la, Para alimentar ela, para nutrir ela, para que ela permaneça fiel na provação, Fiel nas dificuldades aqui na terra, enquanto ela estiver aqui na terra, no seu estado habitual, como ela fala, Permanecer até o tempo que o Senhor quiser. Então, ele sempre põe equilíbrio nas coisas, Se ele manda privações amargas, ele também dá uma força necessária para a pessoa passar, Então, ele sempre se move dessas duas formas na nossa vida, nos sustentando e nos mantendo fiéis. E a Luísa contempla uma visão, nossa, perfeita, De tão maravilhosa que ela vê a Santíssima Trindade na forma de 3 crianças, gente. Imagina só, você tá no seu quarto lá, Entre a doçura e a amargura, do seu estado contínuo ali. Aí você vê entrar no seu quarto 3 criancinhas de igual beleza e igualdade. E aí ela fala assim, parecem ser nascidos do mesmo parto, Então, eles têm a mesma origem, no mesmo tempo, da mesma mãe, Mesmo parto, Tipo assim, como se fossem trigêmeos, Então ela fala, parece que eles nasceram de um mesmo parto, Tipo, nasceram do amor, Tipo assim, Deus não tem assim ele é incriado, Nós somos criados, mas ele é infinito, Mas então, eles vieram desse mesmo infinito, Nascidos do amor, Que tem esse poder tão grande, E a Santíssima Trindade está sempre unida, E os dois têm essa igualdade, esse amor mútuo entre eles, uma comunhão perfeita de amor. O alimento deles é o amor, E o que rege eles é a divina vontade, Então, a divina vontade foi esse plano perfeito, nesse planejamento perfeito que Deus criou e que a Santíssima Trindade toda vive nessa dimensão, Então é uma vida perfeita, dada para que nós todos também possamos viver, porque o Senhor também nos quer elevar a essa condição de ter essa beleza,
e viver na mesma igualdade, né? Que um trecho que eu li do livro do céu fala isso, sabe? Que o Senhor criou uma diversidade de belezas, justamente para deixar o céu mais alegre, é, bonito, né? Então ele criou vários filhos e filhas, mas todos a sua imagem e semelhança. Então tem essa igualdade entre nós e tem diversas belezas, né? Das pessoas, assim, sabe? Dos dons, dos carismas que Deus dá, né? Então, por isso que o Espírito Santo, ele é tão diverso, né? Ele é tão, ele dá vários carismas, dons para as pessoas e tem vários dons diversos, né? E é distribuído entre nós, justamente para que a gente viva nessa, para deixar esse céu belo, né? Então, tudo para a gente participar da divindade, né? Então, são bens divinos dados a nós, para a gente fazer parte dessa mesma comunhão e ter essa mesma ligação com a Santíssima Trindade, né? Então, imagina só, gente, a Luísa vê três crianças, né? Entender que essas três crianças, em três, está representando a Santíssima Trindade, que é trina, né? Una e trina e ver essa igualdade entre eles, né? Que crianças lindas, né? Se a gente for parar para imaginar, deve ser a visão mais perfeita do mundo, né? Imagina a felicidade que ela sentiu de receber essa visita depois de um estado de tanta amargura, né? E aí ela fala que a alma dela ficou surpresa, né? De ver tanta beleza, né? E o interior dela tocou essa beleza, né? O interior dela, assim, ficou inebriado, admirado de ver isso, né? Aí ela fala que esse interior tão miserável dela, fala assim, no meu interior tão miserável ficou surpreendido, né? De tanta beleza, né? Então, como que foi um consolo tão grande, né? Foi uma alegria tão grande de poder contemplar a Santíssima Trindade da forma que a contemplou e se manifestar de uma forma humana, né? Na figura de três crianças, né, se aproximar da humanidade da Luísa e fazê-la participar desse mesmo círculo de amor e ligar ela a esse amor. Aí ela fala que ela via esses três meninos como se estivessem na mão muitas cordas de ouro. Então ela enxergou muitas cordas de ouro na mão dessas crianças. E sabe o que que as crianças fizeram? Elas amarraram totalmente a Luísa a eles. Olha que legal. Ela falou assim que eles ligavam todo o meu coração a eles. Meu Deus do céu, pegou todo o coração, ou seja, a alma, todo o ser da Luísa, né? O coração tem essa representação do nosso todo, né? Do nosso ser, da nossa alma, né? Então, se eram muitas cordas, era para ligar ela totalmente a eles, de um modo que não tenha nada dela que não esteja vinculado a eles. É para criar um vínculo, né? A palavra que o Senhor me dá é isso. É para criar um vínculo conosco, né? Porque nós fomos feitos para estar vinculados, né? Para estar conformados totalmente à divina vontade. E essa vínculo à divina vontade representa a união perfeita com a Santíssima Trindade. Então, nós fomos chamados para essa união perfeita, essa união de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, nós estamos tanto ligados a Deus, o nosso Pai, Criador, autor da nossa vida, nosso tudo, nosso lindo, nosso maravilhoso Pai. Nós estamos ligados com Ele desde a criação, né? Ele pensou em cada um de nós, né? Então, você não está aqui por acaso, Deus pensou em você, como você seria, onde você ia morar. Então, você é tão vinculado a Deus que a gente perdeu essa dimensão, né? Devido à queda. Mas, gente, a gente é tão vinculado a Deus que se a gente perceber o quanto a gente está ligado ao nosso Pai, a gente vai perceber que a nossa vida, tudo que nos acontece, toda a nossa história, nada escapou do olhar divino. Então a gente não pode se desvincular, né? Não pode ver situações da nossa história como algo ruim, né? No sentido assim de que foi um erro, né? A minha história foi um erro, né? Eu ter nascido nessa família X foi um erro, né? Eu ter nascido desse jeito com essa aparência foi um erro. Não, você está vinculado ao eterno. Desde quando ele te criou, né? Ele pensou em você exatamente desse jeito, te colocou nessa família, te colocou
no lugar que você vive, na casa que você vive, e te envolveu num círculo de amor, porque ele te. Esse vínculo que nós temos com as pessoas que ele dá, a família, representa o mesmo vínculo que nós temos com eles, que são nossa família e nossa primeira e maior, mais importante que a própria família, né? Porque a nossa família também está ligada nesse círculo de amor. Então, o Senhor criar a família, o Senhor criar esse envolvimento todo, mostra o quê? Que é essa mesma igualdade, que é esse mesmo envolvimento que existe na Santíssima Trindade. Esse família, esse ser família, vem de Deus, vem da Santíssima Trindade, que é família. E nós pertencemos, todos os seres humanos têm Deus, todos foram feitos vinculados ao Eterno, todas as criaturas. Então, olha que maravilha, nós temos identidade, nós não somos um ser do nada que tem uma vida errada, que não devia ter nascido, que é fruto de um caso. A pessoa pode ter nascido, né? Ela pode ter sobrevivido a um aborto. Ela pode ter nascido numa situação de prostituição, mas ela nasceu, né? E ela não foi desvinculada de Deus, né? Pode ter nascido da vontade permissiva, mas essa vontade permissiva também passa por esse mesmo vínculo. E o Senhor pôs uma alma na pessoa, ou seja, ele vinculou, ele disse sim para aquela pessoa: eu quero, faça. E esse Fiat é você. Esse Fiat Criador é cada um de nós. Então, nós estamos tão vinculados a Deus, mas é, foi cortada essas cordas, né? A árvore foi cortada devido à queda, né? E o Senhor está nos vinculando a Ele com uma corda de ouro, né? O que Ele quer hoje é colocar essas cordas de ouro em cada um de nós. Colocar não só no nosso coração, porque o coração vai se referir à alma, todo o nosso ser. É os nossos afetos, a nossa vontade, as nossas faculdades da nossa alma. Ele quer ligar nossa mente, a nossa inteligência, a nossa memória a Ele. E quer ligar a nossa vontade a dele por essas cordas. Ele quer ligar todos os nossos sentidos com essas cordas. Por isso que são muitas cordas que estão na mão do Pai, que nos vincula ao Criador, como algo saído das mãos dele, que vai retornar a ele, pois nós pertencemos ao Pai, vinculados ao Filho por meio do sacrifício de nosso Senhor, enxertados em Cristo, justificados, resgatados pelo nosso preciosíssimo Jesus. Então estamos vinculados como irmãos, como parte dessa família, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa alma pertence a Ele como esposos e esposas dele, vinculado ao nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por meio do sangue dele nos ligou a Ele. Ele concebeu dentro dele as nossas almas, né? Viveu a nossa vida, todo o nosso mistério da nossa vida passou por Ele. Então nós estamos tão ligados a Jesus, gente, mas é uma ligação tão profunda, sabe? Que, meu Deus do céu, você é sangue do sangue dele, né? Você pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que se não for pela fé em Cristo, como irá até o Pai, né? Se não professar a fé ao Cristo, né? Se não temos essas cópias, né? Se não pegarmos desses méritos que foram todos dados, conquistados por Jesus a nós. Então, para pegar, né? O dote está com ele, né? E temos que pegar, né? Está dado para nós e é por meio de Cristo que a gente volta a essa filiação. E nós estamos ligados ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Estamos ligados a esse amor, né? Para participar junto com o Pai, com o Filho, desse amor mútuo que há entre eles. O Espírito Santo nos liga para viver em comunhão, né? E nos liga numa comunidade de fé por meio da Santa Igreja, nos liga, né? Por meio de Nossa Senhora, né? Que é a esposa do Espírito Santo, nos liga a esposa, né? E nos vincula também para a gente fazer parte dessa comunidade de fé. E por meio dos dons do Espírito Santo, ele nos dá elementos, né? Nos dá
nos capacita, porque o Espírito Santo vem de socorro à nossa fraqueza, ao nosso nada, para nos capacitar, para que possamos viver nessa comunidade de amor e que possamos aqui nessa terra, né, nessa escola, a gente viver aprendendo a amar o nosso Criador, dar esse retorno, né, voltar à nossa origem, né, e o Espírito Santo nos ajuda e vem de socorro à nossa necessidade, né, justamente porque nós somos muito pequenos e precisamos deles, então nós estamos tão vinculados ao Espírito Santo, tão vinculados ao Espírito Santo, né? Por meio da igreja, por meio do sacramento, por meio de tudo, né? De todas as coisas. Meu Deus, a gente está tão vinculado à Santíssima Trindade que a vida na divina vontade está atado com essas cordas de ouro à Santíssima Trindade, né? Você não tem só Jesus em você, você tem toda a Santíssima Trindade morando em você. Você se torna um novo céu, onde a Santíssima Trindade habita. Então você é chamado a coparticipação com eles, né? Ele já falou isso, ele está formando governantes para estar junto com a Santíssima Trindade, para participar, ter essa coparticipação com eles dentro do divino querer. Olha que benção que é a vida na divina vontade, né? É ouro puríssimo, né? Uma vida assim atada com essas cordas de ouro puríssimo, é a vida na divina vontade, né? Só por meio da vida na divina vontade você pode ter uma ligação tão plena, porque são cordas de ouro, né? O Senhor tira as correntes da escravidão das paixões, né? Da escravidão que nós vivemos vivendo a nossa vontade sem Ele, para nos tecer os fios de ouro puríssimo, para nos ligar, a nossa história toda está ligada a Ele e nos fazer, pela nossa consciência, a voltar a esse entendimento, né, da nossa ligação, de que nós vemos dele, é para Ele que temos que voltar. Então, nós temos a Santíssima Trindade toda conosco, a gente não está sozinho, a gente tem esses três, né? Esse trio perfeito, né? Esse trio perfeito de amor, né? Esse trio completo, pleno, né? Justamente, né? Para que para nos poder levar à plenitude, porque nós por nós mesmos não somos nada, somos imperfeitos, mas eles é que vai nos aperfeiçoar, é por meio da comunhão com eles. Sem a comunhão com eles não tem jeito, tá bom? Então a Luísa recebeu essa graça, essa alegria tão grande de sim, de ver todo o seu ser ligado a eles, de modo que ela estava dominada por eles, né? Dominada pela Santíssima Trindade, dominada pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, pelos três fiat, né? Representa os três fiats, né? Ela está sendo vinculada a esses três fiat, criação, redenção e santificação. Nós também, nós estamos sendo ligados também, amarrados, atados a esses três fiat, Criador, Redentor e Santificador. Olha que maravilha! E quem faz essa ligação é a Divina Vontade, porque nos três fiats está a Divina Vontade. Entende? Todos estão entrelaçados, encerrados nessa Divina Vontade. Então, como se cada um tomasse seu lugar, começaram a discutir entre eles. Olha que legal. Meu Deus, eles começaram a conversar entre eles e ela vendo aquela reunião ali ao vivo, né, para ela ali, né? E ela fala que não entendia o falar deles, né? E não tem palavras para repetir, porque é uma linguagem altíssima, elevadíssima, ciência pura, né? Deles, né? Aí ela fala, meu Deus, não tem como eu trazer para palavra essa experiência tão maravilhosa, né? De ver eles falando, porque olha a beleza deles que arrebatava ela, né? O amor, né? Que a consumia, né? E ainda por cima, a linguagem deles, meu Deus do céu, né? Deve que dava um nó no cérebro dela, meu Deus, que é isso? Nunca vi algo tão bonito assim, né? Nunca ouvi pessoas falarem de uma forma tão alta, tão elevada desse jeito. Meu Deus, como que é bonito ver Deus falar, né?
Deus é assim mesmo, né? Jesus fala, a gente fica boba, a gente lê volta torta. E quando Jesus começa a falar, a gente lê o caderno de volta torta. E o falar de Jesus deixa a gente assim, extasiada, né? E o Espírito Santo é que vem codificar para nós, decodificar, né? Olha como é que o Espírito Santo é bonzinho, né? O Espírito Santo é tipo aquela pessoa prestativa que está sempre pronta para ajudar. Ah, o Espírito Santo é maravilhoso. Aí ele vem explicar, porque vê que a gente quer entender o nosso Pai. Aí eu quero tanto entender o que eles estão falando, né? Eu quero tanto participar disso, eu gosto tanto de ouvir eles falar. Aí o Espírito Santo, né, que é esse amor, fala, tá bom, eu vou explicar para vocês, já que vocês estão interessados, é tudo o que o Pai quer, é filhos interessados, mas é preciso vocês viver na vontade divina, porque sem ter a mesma vontade, vocês não vão entender essa linguagem, não. É pela vontade divina que vocês terão a ciência de compreender os mistérios mais altos, né? Essa linguagem nossa. Aí o Espírito Santo vem, né? E ajuda e auxilia na nossa inteligência a entender muita coisa assim que a gente lê. Aí o Espírito Santo já vai destrinchando para nós, né? Trazendo aquela mensagem mais clara, né? Aí dá exemplo, aí ele trabalha na nossa memória. O Espírito Santo é tão genioso, genial. Ah, vou pegar uma lembrança dela daquele dia tal que vai ligar bem a esse tema que ela está meditando. Aí o Espírito Santo vai lá e ativa de novo a sua memória, né? Lá no seu banco de dados, vai lá, abre a pasta, né, seus dados lá da sua memória e traz aquela lembrança. Aí você vai e fala na meditação: Ah, aconteceu comigo tal coisa e tal. Lembrei disso. Então te dá um exemplo, né, para você conseguir dimensionar nas suas palavras aquilo que você está compreendendo, porque a luz é tão forte que se não for o Espírito Santo você não consegue pegar, né? É concentrar-se num campo de luz tão forte da comunicação deles que você fica tão inebriado com aquela luz que você não consegue dimensionar, trazer para a palavra tão fácil se não for o Espírito Santo. Então, olha como é que o Espírito Santo é bonzinho, como que ele age, como que ele vem de socorro à nossa pequenez, né? Meu Deus do céu, como que o Espírito Santo gosta de agir na criatura, gente? Se a gente se abre, se a gente gosta de Deus mesmo, né, das coisas de Deus, como que o Espírito Santo pode agir livremente quando a gente está aberto, quando a gente é doce a Ele, né? Sensível, né? Tem a intenção pura, né, de falar, de comunicar desse amor. Aí Ele vê a nossa pequenez, o nosso nada e vê que a gente se reconhece que é nada, né? Vem todo humilde querendo auxílio dele. Aí quando a pessoa chega assim, tão pequena, tão vazia de si mesma, o Espírito Santo vem e arrasa, né? Porque ele encontra um lugar nada, neutro, né? Abandonado, né? Para ele poder auxiliar e trazer essa linguagem. A Luísa era pequenina, né? E aqui também nós, né? Somos pequenos, a gente sabe que não pode falar nada se não for pela graça de Deus, né? Então ele trabalha para que nós sejamos pequenos e que vivamos felizes assim, né? De ser tão pequenininho na mão dele, porque fala, no livro do céu fala que nos fez para ser essa pequenez que ele usa. E ele se diverte com a nossa pequenez e poder comunicar ao filho, né? As suas obras. E o filho pequeno, quando é pequeno, ele além de querer ouvir, ele se admira a cada palavra que Deus fala. Até o filho, quando a criança é muito assim, humilde, pequena, o pai fala, a criança fica, uau, Deus. E quanto mais o pai fala, mais a criança quer ouvir. Fala mais, pai, conta mais, pai. E aquele dia lá, pai, que o senhor fez tal coisa, conta pra mim. E a criança nunca cansa, né? E ela quer mais, 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 mais. Aí o Espírito Santo fica todo feliz. O Espírito Santo faz questão de soletrar para nós, sabe? É como se soletrasse para nós. É como se o Espírito Santo viesse e falasse assim: eu vou soletrar para eles, né? Essa linguagem nossa, não tem problema. Eu posso repetir, soletrar para eles, porque eu tenho até, porque eles têm gosto de ouvir. Então, olha que bonito que é, gente. Mesmo que seja assim, que ele esteja soletrando para nós, tão pequeno que a gente é. Como é bonito ser pequeno nas mãos da pessoa certa, né? Não aos nossos olhos, não para nós, né?
mas ser pequeno nas mãos do nosso tudo. Como é bonito isso, né? Da gente se fazer pequeno nas mãos do nosso Deus que é tão grande e poder ficar admirado. Ele sorri do lado de Deus, olha para nós pequenininhos, sorri muito, porque assim ele comunica suas obras e nós ficamos cada vez mais admirados e nós sorrimos também, né, em direção ao nosso Pai, de ver a grandeza dele e ele vendo a nossa pequenez, né? E nos educando, nos levando à maturidade, porque é uma pequenez, né, aberta a receber a comunicação dele, mas que também é amadurecida para entender, né, essa comunicação, porque a alegria do Pai é ser entendido, e quando ele encontra uma alma que vive conforme ele, na vontade divina dele, meu Deus, né, a comunicação dele não é mais que passa sem ser compreendida, mas para ali em um lugar que retém, né? Recebe e consegue dimensionar, né? Ele consegue falar e ser entendido por alguém, né? Então, olha que maravilha, porque de todas as coisas criadas, nós fomos dados a palavra, né? A inteligência, a memória e a vontade, né? Foi dada a razão para se adequar à razão divina, para que possamos formar essa igualdade com Deus, ter essa comunicação com Ele. Então, que bonito que é, né, quando o Pai encontra pessoas que param para ouvir, entende, e quando não entende algo, pergunta e quer entender mesmo, né? Que sabe da sua pequenez, mas sabe que o Pai não é pequeno, que Ele é tão grande que alguém que é muito grande consegue falar com alguém pequeno, consegue falar, mesmo que no início ele fala assim, eu tenho que falar coisas com a linguagem infantil, né? Pois tem que receber o alimento ainda líquido, depois é para o alimento sólido. Mas o pai faz questão de fazer isso quando o filho tem boa vontade e desejo de todo o coração. A gente, nosso pai é maravilhoso demais. É muito lindo, Deus é muito lindo, gente. Deus é muito lindo. Só um mestre muito grande, cheio dessa ciência, só um mestre perfeitíssimo como Deus tem essa paciência, porque ele fala no livro do céu disso, né? Ele estava falando que não adianta um mestre, né, um professor que vai começar a ensinar a ciência, se ele ensina para o seu aluno, para o seu escolar, que ainda é analfabeto, se ele ensina a ciência já ela é elevadíssima, como é na linguagem elevadíssima, ele não opera, ele não ensina nada de simples e nem nada de grande, porque a pessoa está analfabeta, nem sabe ainda. É como o professor que só ensina as consoantes, mas não ensina as vogais. Ou seja, sem as vogais, como que você vai aprender a ler? Como que você vai construir as sílabas e as palavras? Como você vai ter essa consciência silábica e se tornar silábico se você não tem as vogais, só as consoantes? Fica incompleto o trabalho do mestre, né? E o mestre Deus não é assim. Então ele vem primeiro ensinar para nós, né, as coisas devagar, porque somos analfabetos. Por isso que tem toda 6.000 anos aí, né? É o fiat da criação, da redenção e santificação. De tão pequeno que a gente é. Então, olha como que o nosso mestre, ele tem essa, essa coisa de, essa inteligência, esse amor tão grande, né? De ver a nossa pequenez e respeitar isso, né? Não força a gente a engolir um alimento que a gente ainda não é capaz de mastigar, sem que a gente nem dente tem, né? Mas trabalha, né, de acordo respeita esse crescimento que é Ele mesmo que deu. Por quê? Porque Ele respeita a própria vontade divina dele. E esse processo da gente ser pequeno e precisar ir aos poucos está dentro da vontade divina. Olha que bonito que é isso, gente. Meu Deus, e aos poucos ele vai dando um alimento mais sólido, à medida também que a alma se dispõe e coopera com o seu sim diário, com o seu desejo, né? Por ele, por Deus, com a sua intenção, né? Então, como que Deus é maravilhoso. Então, quando ela fala dessa altíssima linguagem aqui, ela fala que só posso dizer que em um abrir e fechar de olhos vi as tantas misérias humanas. Então,
Ou poderia estar discutindo, né, essas misérias humanas, essa situação do mundo. Que ela fala que não conseguiu assim, entender, dimensionar, trazer para a palavra a linguagem altíssima deles. Mas ela pode dizer que no piscar e fechar de olhos, ela já teve uma amargura daquelas, né? Porque ela viu muitas misérias humanas, né? Ela viu o que que é a plenitude da perfeição ali diante dela, que é a Santíssima Trindade, mas depois também viu a plenitude da imperfeição, né? Que são as tantas misérias humanas, a degradação e despojamento da igreja, que a Luísa já fica assim, né? Nossa, tô vendo miséria humana, mas o ser humano, muito desses que eu tô vendo, nem na igreja pisa, né? Nem dos sacramentos ainda bebe, né? São muito, assim, crianças analfabetas mesmo de Deus, né? Só que aí ela vai ver a degradação dentro da igreja. Nossa, é tipo um golpe no coração, uma espada no coração, né? Que ela tem essa maternidade nossa também, né? E junto com a Nossa Senhora, assim, a Luísa tem esse coração, assim, que ama muito as pessoas, né? Uns aos outros, né? E a igreja também, claro. Então, imagina como que ela ficou. A gente fica, né? Quando o Senhor traz para nós situações assim, dentro da igreja mesmo, parece que torce o nosso coração, né? Dá um mal-estar daqueles, né? De saber. Mas ao mesmo tempo você sabe que é a verdade, né? Deus não traz nada ao nosso conhecimento que seja fake news, né? O que Deus traz nunca é fake news. É a realidade. E a divina vontade sempre mostra a realidade, né? Então ela viu o despojamento da igreja e a degradação dos mesmos sacerdotes, né? Que são tão amados por Deus. E Jesus conta para ela, né? Olha, minha filha, eu amo tanto esses. Olha só isso. Olha a degradação desses sacerdotes. Eles não estão sendo fiéis. Eu dei para eles, né, a unção por meio do sacramento, nas mãos deles. Eu dei a unção na boca deles, para que aquilo que eles falem ligue no céu, de modo a atrair o céu para a terra, de modo que através das palavras deles o céu chegue às pessoas e não às trevas, mas que chegue à luz. Eu pus neles essa força de me arrebatar e levar minha luz para as pessoas, mas eles não estão fazendo isso. As pessoas chegam com treva e saem com mais treva ainda. E as que não estavam, talvez eles sejam capazes de colocar, sabe? Através de um mau conselho, de uma má instrução, né? Através muito de se adaptar muito ao humano, né? E fazer as pessoas viverem a mesma condição, de não tirar de não dar visão para os cegos, né? A audição para os surdos, de não curar os leprosos, de não fazer aquilo que eu designei, desde que eu designei meus apóstolos, né? Vão a todos os povos, entrem em todas as casas, né? E as casas que não receberem vocês, sacuda a poeira dos pés, né? Ou seja, aqueles que não se abrirem, né? Deixa ali a poeira, né? Que eu os castigarei para o bem deles. Mas aí, o que que eles fazem? Ah, não quer acolher Jesus, mas quer acolher nós. Vamos entrar assim mesmo. Vamos, em vez de sair na hora, opa, Jesus não entra aqui não? Então eu também não entro não, né? Sacuda a poeira dos pés. Ah, não, mas eles aceitam nós. É só a gente não falar de Jesus, se adaptar ao que eles querem falar. Aí fica tudo bem. Então querem se adequar, né, e serem recebidos humanamente. Não importa. Não está importando para eles se nessas casas, se nessas almas eu estou sendo recebido. Eles estão mais preocupados em ser eles recebidos, o humano deles ser acolhido pelas pessoas, pelas mídias, né, para ter esse respeito, né, adquirir um respeito humano para eles mesmos, às custas, né, de enfrentar, sabendo que muitos não me respeitam, não respeitam Jesus, mas por eles serem respeitados, eles ficam bem, né? Então, assim, todas aquelas palavras de ordem dadas para Jesus é para repercutir, né? É para libertar as pessoas do jugo, do inimigo, né? É para curar as pessoas. E está falando da cura da alma, né?
É para abrir os olhos do cego. Quem está na cegueira espiritual precisa ver, né? Quem está na surdez precisa ouvir, né? Quem está com pensamentos tortos na mente precisa dos pensamentos divinos. Então, eu fui colocado eles para ser assim, para fazer uma barra, né? Como que fala assim? O senhor está me mostrando, mas eu não sei. De contenção, né? Diante das trevas, para ele ser uma ponte que me representa eu mesmo, que eu sou a ponte que liga a terra ao céu. Então, eu coloquei eles na mesmo patamar de se tornar uma ponte em que as pessoas possam ir buscar, né? A ter essa visão da mãe igreja, né? Ter esse apoio no meio das trevas e ver que não estão sozinhos. Eu pus eles para ser o refúgio, né? Para os pecadores. Os pecadores, através deles, encontram eu. É para eles verem eu, não os padres, não a beleza dos padres, não as palavras dos padres, mas eles encontrarem a mim, né? Então eu coloquei eles para ir não a favor, né, das trevas do que está no mundo, mas para eles formarem como que é a palavra, Jesus? Um contraste. Para eles formarem um contraste, para que as pessoas vejam a luz. Olha, ali tem pontos de luz, tem faróis que apontam Jesus. Então, nós estamos sozinhos. Vamos lá buscar refúgio para nossas trevas, que eles vão ter a palavra, né, divina para tirar a gente dessa confusão. Mas, em vez disso, eles entram no meio da confusão. Então, a Luísa viu isso tudo, gente. E toda amarga. E ela teve uma doçura e amargura, é sempre assim. Para reparar, né? Para reparar a Santíssima Trindade, que é tão bonita, e ele vê que os seres humanos não tá bonito desse jeito, né? Não tá nessa igualdade com Deus, né? Então ela viu os dois lados, né? O que é a perfeição, né? E o que é a imperfeição, né? Então ela viu esses dois contrastes, né? De quanto o ser humano precisa voltar para Deus, né? Quanto que precisa viver nessa ligação. Aí ela faz uma oração, né, muito bonita, né? Santíssimo Deus, dá a paz à igreja, né? Faz que ele restitua, que ele retiraram, né? Não permitais que os maus riam nas costas dos bons, né? Enquanto dizia isso, as crianças disseram: são arcanos e compreensíveis de Deus, né? Ou seja, são mistérios incompreensíveis meus, né? Então, Deus está usando disso, os maus estão rindo, né? Nas costas dos bons, sim, mas se os bons estão chorando, quem semeia entre lágrimas colherá na alegria. Então, esse é um mistério muito grande, né? De que enquanto felizes os que choram, né? O Senhor falou, né? E os que riem, né? Nesse caso aqui, que é a risada da tirando proveito, né? Fazendo maldade, né? É aquilo, né? Estão rindo agora, né? Mas o que adianta vir rir aqui, né? Aqui, ter toda a satisfação aqui, se o mais importante é a eternidade. Agora, quem está chorando aqui, quem está carregando cruzes pesadas, esses sim têm motivos para rir. Então, o Senhor converte as coisas, e as coisas não são como parece, né? Tem uma psicologia reversa e divina, né? Parece que quem está no lucro é só quem está rindo, né? Tendo tudo que quer, né? Sendo amado, estimado pelas pessoas, né? Pisando nos outros, e parece que esses é que ganham, mas na verdade não. Quem está ganhando de verdade é quem está com muito descontentamento nessa terra, que está passando por muita cruz, que passa por enfermidade, né? Que trabalha muito para levar o pão de cada dia para casa e que muitas das vezes é humilhado, é maltratado, né? São esses aí que vivem pelejando aqui nessa terra, né? Quem vive à vontade, né? Quem vive à vontade só sendo servido, não quer dizer que esse que é feliz, não. Então a gente tem que ver o mundo, tem que ver diferente, né? Com os olhos de Deus, né? Porque quem nessa terra está mais parecido com Jesus é quem está passando por sofrimento. É quem está passando pela cruz mesmo, como ela é. E a cruz dói, tira lágrimas, né? Tira sangue. Então quem está suando sangue hoje é que está bem de verdade, porque
Enquanto o corpo sofre as chagas, a alma vai sendo embelezada. Então, o Senhor está usando disso. Esses maus, né, estão sendo instrumentos para Deus purificar, né, e santificar os bons, né, que são os que estão, né, passando, que estão sendo pisados, né. Então, tudo é mistério, né, são arcanos incompreensíveis. Então, aí ele fala, né, que são arcanos incompreensíveis de Deus. Às vezes, o melhor não é tirar, porque o Senhor, né, ele é, vamos dizer assim, estrategista, né? Tá tudo dentro do plano. Ele sabe o que faz. Então, se ele permite as cruzes aqui, se está permitindo esses sofrimentos, tem o para quê. Tirar pode ser uma. Tem um trecho do livro do céu que Jesus fala isso com a Luísa, seria desfraudar as criaturas, tirar o mesmo sofrimento que você está me pedindo para tirar, para aliviar eles. Na verdade, seria pedir algo contra eles, mesmo que para você pareça que está pedindo algo a favor. Mas tirar o sofrimento deles, acredite em mim, Luísa. Acredite em mim, cada um. Acredite em Jesus. Tirar não significa aliviar. Pode significar prejudicar, sabia? Por isso que a gente tem que respeitar muito a Deus, né? Temer muito a Deus e os mistérios dele, porque às vezes a gente pede para tirar o sofrimento de alguém achando que está fazendo bem para a pessoa. Por isso que na divina vontade a gente não se liberta disso de ter intenções próprias, porque a gente tem as intenções de Deus. Então a gente sempre fala, seja feita a sua vontade. Porque são arcanos incompreensíveis de Deus na vida de cada um. Então Deus sabe o que ele tira e o que ele põe, o que ele permite e o que ele não permite. Deus é perfeito. A Santíssima Trindade, elas vivem em beleza e igualdade, cheio de sabedoria. Eles sabem o que fazem. Nós não, porque se a gente vê pelo nosso humano, a gente vê muito limitado, né? A gente vê na dimensão muito micro. Ele não, ele vê no macro, no todo. E nós precisamos, né, mudar de direção, né? E olhar na mesma direção deles, né? Então, é o que ele quer também, ligar a gente, a nossa mente, a nossa inteligência, memória e vontade a eles, para que nós possamos também participar desses arcanos, né? Incompreensíveis de Deus. Ele não quer que a criatura seja ignorante, mas já teve um tempo de ignorância porque a criatura era analfabeta demais. Mas agora ele ensinou a ler e a escrever, né? Então ele quer ensinar mais e ele quer essa coparticipação nossa, né? Porque a parte lá da redenção, né, foi resolvida por meio de Jesus Cristo. Então o Senhor está nos chamando a voltar à ordem e significa viver nessa comunhão de amor com a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.